Salve pessoal de casa, eu sou o Bira Simões no programa Procasa e hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da RCIA o professor Didier Gastimans. É isso, professor? Isso, Pronunciei exatamente. direito? Pronunciou. O professor vai se apresentar então para vocês. Bom, eu sou araraquarense, sou geólogo. Atualmente eu sou pesquisador lá no Centro de Estudos Ambientais da Unesp em Rio Claro. E eu tenho uma carreira aí nas águas subterrâneas desde da minha formatura no século passado, melhor não comentar quando. Trabalhei em diversas empresas de perfuração de poços, trabalhei aqui em Araraquara. Depois eu resolvi estudar, fiz meu doutorado com o Aquífero Guarani, lá no Mato Grosso do Sul, e fui ficando na Unesp e continuo na Unesp até hoje, orientando, dando aula, fazendo o que eu gosto. Tá certo. Professor, a gente chamou o senhor aqui por conta disso mesmo. A gente vai discutir sobre um elemento, né, que é vital a todos nós, né, seres humanos e não humanos, animais, peixes, né, que é a água, né? Então, vamos considerar que aqui todo mundo é leigo. Então, gostaria que o senhor explicasse para nós o que são águas subterrâneas. Bom, as águas subterrâneas hoje, elas representam 1/3 de toda a água doce disponível no planeta, mais ou menos. Então a gente pode ter a noção da importância dela. 1/3 dessa água doce e é a água que está de mais fácil acesso, porque os outros 69% praticamente, eles estão concentrados em geleiras e calotas polares, então eles não são de acesso acessíveis. As águas subterrâneas, elas representam as águas que estão armazenadas em subsuperfície, nos reservatórios que a gente conhece como aquíferos, que são rochas capazes de armazenar água e transmitir essa água. Então, o aquífero, normalmente as pessoas pensam que é um grande lago. Não, não é um grande lago. É uma água que está dentro ou entre os grãos como é o caso do Aquífero Guarani, os grãos de areia. Então, o espaço vazio que existe, ele é preenchido por água e a água se movimenta nesses espaços vazios. O que o ser humano normalmente conhece são os rios, os lagos, os mares, e estão poluindo, estão terminando com isso. Em que ponto chega isso aos aquíferos, às águas subterrâneas? Depende muito da relação que existe entre a água superficial, essa água dos rios, e as águas subterrâneas. Normalmente, para a situação aqui para a nossa situação aqui, normalmente são as águas subterrâneas que alimentam os rios. Então, os rios, quando na época de seca, que a gente praticamente não tem chuva, são os aquíferos que alimentam esses rios. Então, a gente tem que enxergar essa questão não só de poluição, mas também de exploração de uma maneira integrada, porque essa água ela não está em caixinhas separadas, essas caixinhas estão conectadas e elas precisam ser cuidadas de maneira conjunta. E como se dá, então, a poluição dessas águas, né, dos aquíferos? Como ela acontece? A poluição é um mau uso, ou uso indevido, ou o consumo? O que mais afeta o aquífero? Existem diversas formas de um aquífero ser contaminado. Toda a atividade realizada na superfície do planeta pelo ser humano, as atividades antrópicas, elas têm algum potencial de impacto, seja por conta do uso de produtos que podem ser poluentes e que vão se infiltrar, e nesse processo de infiltração eles podem alcançar as águas subterrâneas, seja através de poços mal construídos, não obedecendo às normas técnicas de construção de poços. Existem normas para realização ou para perfuração de poços, que podem servir como vetores para uma contaminação. Poços abandonados, também destampados, que a pessoa pode olhar, jogar um lixo e acabar contaminando o aquífero. Existe um outro problema, que é o problema da superexploração. Quando você tem muitos poços perfurados em um único lugar, você acaba retirando mais água do que a capacidade de reposição
por infiltração ou por recarga. Aqui na região de Araraquara, na região do interior, existe muita questão do agrotóxico. Isso tem um fator de contaminante muito grande, né? O contaminante com maior ocorrência no mundo é o nitrogênio, é o nitrato. Essa é a grande questão da contaminação de águas superficiais e de águas subterrâneas. Por que eu digo isso? Em águas superficiais, pode ocorrer aquele processo que a gente conhece de eutrofização, ou seja, você acaba tendo muito nitrogênio na água, ele acaba proliferando plantas, essas plantas consomem o CO2 e acaba matando os peixes nos rios. Nas águas subterrâneas, não existe o problema da eutrofização, porque não existe vida dentro dos aquíferos, mas as contaminações por nitrato podem fazer com que essa água subterrânea seja imprópria para o uso. A gente tem alguns exemplos aqui na região, por exemplo, em Monte Azul Paulista, que tem um problema seríssimo de contaminação por nitrato nesse aquífero mais superior. E as fontes de nitrato, elas podem ser fontes urbanas, então vazamento de esgoto, principalmente esgoto, fossas mal construídas, ou na área rural. Na área rural, pela aplicação de fertilizantes nitrogenados, que pode ser tanto o fertilizante químico quanto o processo de fertirrigação que está sendo amplamente feito hoje. Evidente que existem maneiras de você controlar a quantidade de nitrogênio que você está lançando na agricultura para não ocorrer a contaminação dos aquíferos. Existem casos, por exemplo, no meio oeste americano, que os aquíferos estão totalmente contaminados pelo excessivo uso de fertilizantes nitrogenados. Então, é uma preocupação para uma região agrícola como a nossa, onde a monocultura é prevalente, o cuidado para que não aconteça isso. Eu conversando com um colega seu, que você conhece, o geólogo Herman Vargas da Silva, ele me disse que, na verdade, tem que tomar cuidado com os outros aquíferos, mais do que com o Guarani, propriamente dito. Sim, porque isso procede. Porque o que acontece? No caso nosso aqui, o Guarani ele está numa condição que a gente chama de confinado. Ele está protegido por uma camada de rochas basálticas que impede essa contaminação vertical de chegar até o aquífero. Por outro lado, a gente tem o aquífero Bauru, ou mesmo o Serra Geral, que são essas rochas basálticas, que estão aflorantes. Então, existe a possibilidade deles serem contaminados pela atividade humana, né? E essa questão, que eu acabei de lembrar também, a questão do nióbio, que diz que tem na água do aquífero Guarani, que tem muita gente de olho, até os Estados Unidos. Isso é verdade também, professor? Nunca ouvi falar nada disso. É que o nióbio virou moda, né? Moda agora, né? Tá bom. Nióbio vai salvar o país? Bom, se tiver que acabar com a água, não, né? Não, melhor Deus, não, né? né? Melhor a água, né? Melhor a água. A gente também tem essa discussão, como há alguns anos atrás, lá por volta de 1996, a instalação de uma cervejaria. E agora repete o processo e essa discussão se amplia. O que o senhor pode dizer? Eles vão furar um poço, vão usar essa água de qual aquífero? Existe o contaminante dessas empresas também? Eu acredito que essa questão da instalação, na época que a Kaiser se instalou aqui em Araraquara, agora é a fábrica da Heineken, né? Eu participei trabalhava numa empresa de perfuração e participei da perfuração daquele poço da Kaiser. O que é que acontece e o que é que aconteceu durante todo esse tempo? Araraquara cresceu, foram perfurados vários poços, especialmente para abastecimento público, e com esse crescimento na perfuração de poços, a gente observa que cada vez mais está diminuindo a quantidade de água armazenada nesse aquífero. Não é preocupante ainda. A gente fez um levantamento alguns anos atrás, um aluno que eu orientei, havia um poço abandonado na faculdade de odontologia, a gente fez o monitoramento durante 1 ano e meio, mais ou menos, do nível d'água, da evolução do nível d'água, e a gente observou rebaixamentos da ordem de 1 metro, 1,5 metro por ano ao longo desse período aí. O que isso significa em termos de volume para o aquífero? Praticamente nada.
porque a quantidade de água armazenada é muito grande. Então, a perfuração de um novo poço na cidade, e não vai ser esse, não vai ser o último, faz com que a gente comece a pensar a respeito da necessidade de monitoramento. Ou seja, não é uma água que vai estar disponível para sempre. Primeiro porque o tempo de renovação dela é muito, muito baixo. Ou seja, a quantidade que a gente está tirando é muito maior do que a quantidade que está entrando no aquífero. Então, existe a necessidade de a gente implantar sistemas de monitoramento, poços onde a gente observe qual é o comportamento do volume de água que está armazenado no aquífero. Então, a implantação desse poço para fazer cerveja, para essa nova fábrica para essa nova cervejaria, eu vejo como uma necessidade inerente ao crescimento da cidade. Então, se não houver outra solução, é evidente que vai ter que ser feito. O risco é pequeno, então, nesse caso. O risco, se a gente fosse... O risco é pequeno, mas é mais um canudinho dentro de uma garrafa de Coca-Cola que não tem uma entrada. Professor, né? também a questão dos poços caipiras, né? Porque isso, antes de haver todo esse sistema de abastecimento de água, todo mundo furava poço. São poços que têm 50 anos ou mais, né? E hoje o DAE, o DAEE, né? A gente é obrigado a declarar o poço, existe essa supervisão, mas é cobrado também de pessoas que têm poço há mais de 50 anos, agora estão cobrando vazão, né? Desses poços, né? É uma situação... A água subterrânea, ela é um bem público. E a responsabilidade da administração cabe aos governos estaduais. Então, o sistema de gestão dos recursos hídricos no Brasil, os rios nacionais são de responsabilidade da ANA, da Agência Nacional de Águas, os aquíferos são de responsabilidade dos estados. E o estado outorga o direito do uso. Então, se a gente pensar na coletividade, a água subterrânea, o estado sendo outorgante, ela é um bem público. Mas muitas vezes os poços, e você mesmo acabou de comentar, os poços são vistos como uma propriedade privada. É uma solução privada, um pouco fora do esquema social de distribuição de água, que precisa talvez ser revisto. Esse modelo precisa ser revisto. As águas subterrâneas têm que fazer parte de uma agenda de planejamento muito mais integradora e muito mais completa. Não, eu vou fazer um poço e o poço é meu, a água é minha. Não, Mas o que eu vejo também é que existe uma preocupação por parte do Departamento de Águas aqui, por exemplo, de cobrar, né? Existe a preocupação de cobrar, muito menos de analisar se o poço está dentro das normas, se ele foi, né? Porque tem muito poço antigo que deve estar fora das normas, inclusive, né? Sim. Acho que essa preocupação deveria ser a primeira, né? Existe toda uma normativa legal. O Departamento de Água, o nosso DAE, o que ele está? Ele não está cobrando a água que nós estamos extraindo. Ele está cobrando a água que está sendo devolvida, para o sistema de tratamento. Ele tem um custo para tratar esse efluente que está sendo gerado. Então, a questão toda não é ele cuidar do recurso. Eu acho que quem tem que cuidar do recurso é um pouco uma ação coletiva dentro de um modelo de planejamento. Qual o papel do município nisso? Eu acho que existe um papel do município muito importante. O município ele é o organizador do espaço municipal e espaço coletivo. Então, nessa organização, eu entendo que as águas subterrâneas têm que entrar na agenda. Porque mesmo que o município não tenha a capacidade de legislar, e ele não tem mesmo essa capacidade de legislar, ele tem a capacidade de ordenar. Então, nesse papel de ordenador e de arranjos, ele pode promover ações que, primeiro, coloquem a água subterrânea na agenda como um recurso coletivo e não apenas como um recurso individual. Eu vou furar um poço para resolver o meu problema. Se o vizinho não tem dinheiro para furar um poço, azar dele. Eu resolvi o meu e não resolvi o dele. Sim. Quando eu entendo que a solução tem que ser muito mais coletiva do que... Sem dúvida, é isso. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do professor doutor Didier Gastimans, as suas palavras para a gente finalizar o nosso programa Pro Casa, onde você sabe,
e você quer saber? Bom, eu acredito que a gente tem que começar a pensar um pouco em. A gente está vivendo um momento de crise hídrica, né? Está de novo batendo as nossas portas e essa crise vai ser uma crise continuada. A gente, como sociedade, eu acho que a gente tem que repensar algumas atitudes e algumas posições que a gente tem, especialmente quando a gente fala de água. O recado que eu dou, a água que está saindo na sua torneira, ela vem de algum lugar, ela levou muito tempo para chegar na sua torneira e ela passou por um processo. Então, antes de jogar essa água fora, pense muito bem em tudo isso, né? Eu acho que salvar o nosso planeta é pensar nesse A recurso água, que ele é fundamental. fundamental. A quantidade de água no planeta não vai aumentar e nem diminuir. É essa. O que a gente pode melhorar é essa questão do uso mesmo. Tá bem, o portal RCIA e o programa Procasa agradecem então a sua presença, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço.